Fala, turma! Hoje vou trazer nesse vídeo aqui alguns fundos imobiliários que custam R$ 10, a cota é base 10. Né? Muita gente acaba investindo em fundo imobiliário olhando apenas é, esse, essa questão. Né? Custa R$ 10, vou comprar. Custa R$ 8, vou comprar. Então eu vou falar aqui do Almeida Júnior, GGR, Kizu, MXRF, Vino, Gari, CPTS. Peguei esses fundos imobiliários porque geralmente, com exceção aqui do Almeida Júnior, geralmente esses fundos imobiliários que eu citei ali, eles são bem falados, que eu quero dizer, são muito comentados, possuem uma base de cotistas muito grande. E o Almeida Júnior aqui é da minha região, fundo de shopping, e por isso que eu trouxe o fundo também aqui, né? Então vamos lá, né? A ideia aqui não é fazer uma leitura do relatório e informar aqui como é que foi o resultado do mês do fundo ou não. A ideia aqui é verificar se com esses 6 fundos que nós temos aqui é possível ter uma carteira de investimento só com esses 6 fundos. Porque quem investe fundos olhando só a questão base 10, o que acaba se prendendo? Ao valor base 10 e os valores de aporte, geralmente eles ficam em 200, 300, R$ 500. Então a ideia é que, tenho 6 fundos imobiliários, tenho 10 mil investidos, 20 mil, estou bem diversificado, estou com 50 mil, bem diversificado. A pessoa vai investindo 30, 300, 400 por mês, 500 por mês, ela chega aos R$ 30 mil, ela diz, eu tenho 6 fundos em carteira, tá legal, e todos eles são base 10. A ideia é mostrar, será mesmo que a carteira é muito boa, que vai estar com bons fundos em carteira? Será que não valeria, ao invés de ter 300 cotas do Almeida Júnior, por exemplo, em carteira, não valeria ter 30 cotas de um outro fundo imobiliário, base 100? Então vamos dar uma olhada com esses 6 fundos que eu trouxe aqui, se dá ou não dá para montar uma carteira desse jeito. Tá? Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal. E eu também quero informar que eu tenho um grupo fechado no WhatsApp, onde dentro desse grupo eu informo a respeito de tudo que acontece com os fundos imobiliários que os clientes lá do grupo têm em carteira. Então você tem 15, 20 fundos imobiliários em carteira, quando você participa do grupo, eu faço o acompanhamento do grupo, né? Lá dentro do grupo, através de um relatório que eu entrego todo domingo para vocês. Assim você não precisa ficar abrindo os 15, 20 relatórios no mês, ou 10, depende de quantos fundos você tem, e precisa ler um a um. Eu faço isso por você, obviamente não é um copia e cola, eu faço um resumo daquele relatório e emito também sempre uma opinião de como é que está a situação do fundo, se está melhorando, está piorando e etc. Tá? Então, se tiver interesse, tem um link aqui nos comentários, perdão, na descrição, onde você pode me chamar e tirar dúvidas se tiver interesse em participar do grupo, tá bom? Então vamos lá, o Almeida Júnior, né? Um fundo aqui de 385 milhões, cota patrimonial aqui de 12,17, é um desconto bem significativo, acho que está negociando um pouquinho mais acima. É um bom fundo ou não? Vamos de cara falar, indo bem direto. Olha só, Neumarkt, Balneário Shopping, Neumarkt aqui é a cidade vizinha minha, eu sou de Timbó, Santa Catarina, então fica em Blumenau. Norte Shopping, fica em Blumenau também, tá? Balneário Shopping, Balneário Camboriú, aqui, de todo o portfólio do Almeida Júnior, esse aqui é o melhor shopping que o fundo possui no portfólio. Entretanto, é a menor posição que o fundo tem também no portfólio, né? Qual que é o problema aqui? São 6 shoppings, né? Qual que é o problema que eu vejo aqui? Que o regulamento do AJF11 permite apenas participar do grupo Almeida Júnior. Então você fica limitado, você não consegue buscar diversificação. Talvez você até vai me dizer assim, mas eu posso adquirir outros fundos imobiliários em carteira e adicionar e aumentar a diversificação. Também é verdade. A questão é que a gente está falando aqui de um fundo base 10. Nós temos poucas opções de fundo base 10 nesse momento. Então a pessoa vai fazer o quê? Vai comprar talvez um outro fundo de shopping base 10, de cabeça aqui que me lembra a Capitania, que tem também. E aí vai ter os 2 fundos em carteira, todo diversificado? Eu acho que não. Por exemplo, se tu pega um fundo como o XPML, MAL 11, VISC, o HSML nem tanto, mas o VISC, o MAL 11, o HGBS, XPML, tu pega esses 4, só um deles ali já é maior do que o Neumarkt aqui e o outro da Capitania lá. Você tem uma diversificação em shoppings maior naqueles fundos, em administradores também, do que você vai ter aqui com o Almeida Júnior e com o shopping lá da Capitania, que também é base 10. Então, assim, você percebe que você fica muito pouco diversificado. Né? Aqui é o fim da renda mínima garantida.
Então eu só deixei aqui que o fundo ele tinha uma renda mínima garantida e que vai acabar, automaticamente o yield, o dividendo pago vai diminuir. Diminuindo o dividendo, a gente vai ter com certeza diminuição do valor da cota. Tendência, né? Quer dizer, o mercado muitas vezes já precifica a situação e tudo mais, mas para quem está começando, geralmente acaba vendendo, porque caiu o dividendo, acaba vendendo. Então eu deixei anotado aqui que vai diminuir o dividendo a partir de junho 25. O lado positivo aqui é que não possui alavancagem, né? A JF11 ele não tem alavancagem. Então isso é positivo. Se a cota cai, claro que ninguém quer ficar vendo o patrimônio diminuir nesse sentido. Pode estar comprando mais barato? Pode, se o fundo for bom. O que eu entendo que não é o caso aqui do Almeida Júnior. Antes de mais nada, vai ter alguém que talvez vai dizer o seguinte: mas eu quero buscar um ganho de capital. O fundo está bem descontado. A gente viu ali em cima, o valor da cota, o valor de mercado negociado, está bem descontado. Ok. Aí já é outra ideia também. Né? Quem vai comprar de repente a 5, 5,50, 6 reais a cota e depois vende a 8, é outra ideia. A ideia daqui do vídeo é falar para aqueles que buscam investir por longo prazo. Então, assim, quem está investindo na base 10, com foco em fundos base 10, e que investe 300, 500 por mês, a ideia de investir para comprar barato aqui, para depois vender quando valorizar um pouco, devia passar longe da cabeça. Não faz muito sentido. Né? Você investe 300 por mês, 400 por mês, qual vai ser o ganho? Você comprou aí 30 cotas aqui do Almeida Júnior, tem 100 cotas do Almeida Júnior aqui, pagou 6,50, vai vender a 8,50 a 100 cotas. R$2 de lucro que você vai ter por cota. Mudou a tua vida? Não mudou. Por isso eu digo, aproveita e, ao invés de fazer esse tipo de transação, aproveita e compra fundos de qualidade. Né? E vai pagando barato nesses fundos de qualidade. Porque se o Almeida Júnior chegar a 8,50, e pode ser que chegue, quando o cenário econômico mudar, outros fundos com toda certeza estarão ainda mais baratos, mais caros do que o Almeida Júnior. Então você até tem um ganho aqui, você não vai conseguir comprar outros fundos com desconto, tá? Então, assim, o resultado do shopping aqui de 3 milhões de 81 mil foi um pouquinho acima, né, do que vinha na média aqui, só que tu vê que é um resultado pequeno no fundo, obviamente, proporcional ao tamanho do fundo, mas pensando em crescimento do fundo, né, que só cresce com emissão. Né, o 5% retido não dá para pensar em alavancar o fundo, e aí com aquele 5% que retém, você vai pagando aí o principal da dívida, né? É muito pouco que sobra para o fundo, né? Então é via emissão apenas e o momento não permite. E a cota 12, alguma coisa, o VP do fundo, eu não sei se precificaram isso certo, né? Eu acho que tá bem alto, mas enfim, né? Para subir ali para os 12, olha, o mercado vai ter que estar muito, muito bom mesmo, né? Aqui nós temos patrimônio líquido, né? 375 milhões. Aqui cotas, resultado, tinha separado, se eu não me engano, mais alguma coisa. Aqui ele vai falando que atende 80% da população de Santa Catarina. A taxa de ocupação. Tinha aqui, a gente vê que uma vacância de quase 9%. Né? Se a gente olhar o gráfico aqui, dá quase 9% de vacância. Tu olhar para os fundos bons ali, a taxa de vacância fica em 3, 3,5%. Então isso aqui também acende um sinal de alerta, né, sobre o fundo. Tá? Vendas totais, vendas por metro quadrado, o custo de ocupação, né? Aqui é um lado positivo, né? O custo de ocupação ele vem diminuindo, então isso aqui também é importante sempre analisar. Isso é positivo para os lojistas que estão nos shoppings, né? Então isso diminui e vejo como algo positivo aqui do fundo, né? Mas fora isso, não vejo no Almeida Júnior, por exemplo, uma boa opção de investimento, tá? Então já começamos aqui com o primeiro fundo, que é o Almeida Júnior, que eu diria que não fica aí como uma boa opção. Aí nós temos aqui o GGX11, é um fundo que surgiu lá 17 para 18, é um fundo que já mudou de gestores, tá? E dá para dizer assim, melhorou bastante, né? O fundo que era em 17, 18, ele era 100% contrato atípicos, continua sendo. Então muitos contratos começam a vencer agora, se aproximando, 26, 27. Alguns o fundo antecipou, 2 contratos já renovaram, vou falar disso aqui também. Mas é um fundo diferente do Almeida Júnior, óbvio, são segmentos diferentes, claro, mas eu digo assim, em questão de crescimento para o cotista, né? De crescimento para o investidor. Eu vejo já no GGS11 ele trazendo crescimento para nós, para quem é cotista do fundo. Né? Então, valor patrimonial aqui, valor de mercado da cota 9,57, não sei como é que está agora, valor patrimonial 11,31, número de cotistas, ó, 152 mil.
Quando ele era base 100, se eu não me engano, a base de cotistas do fundo, acho que não estava em 100 mil, acho que era 80, 90 mil. E depois que virou base 10, subiu o número de cotistas, aumentou a liquidez, o que é normal, né? É por isso que eu estou gravando o vídeo, para mostrar que, será que dá para investir só em fundo de base 10, né, as opções que nós temos? Patrimônio líquido do fundo 1,3 bi, o fundo vem crescendo, área bruta alocável aqui bem considerável, né, 580 mil metros quadrados, de área bruta alocável. O GGS 11, ele, como eu disse, ele tem já uma história, já de bastante tempo, né? Aqui ele fez uma venda, e vamos falar rapidamente do GGS 11, um resumo. Aqui o pessoal sempre diz assim, o GGS 11 é aquele fundo que pega os imóveis ruins, né? E eu não vejo assim. Tá? Tem imóveis ali dentro que não são bons? Verdade. Tem imóveis que são mais ou menos, sim, tem imóveis que são bons também, né? Mas eu penso que para uma carteira diversificada, você precisa ter imóveis não só ali no centrão, sei lá, São Paulo, Minas, Rio, né? Você precisa espalhar um pouco disso, né? Até porque existem empresas de diversos segmentos que atendem em diversas regiões. Então, uma das coisas que aconteceu aqui, quando o fundo ele comprou os imóveis do antigo SNLG 11, veio alguns imóveis ruins e esse aqui era o único imóvel que estava vago. O fundo vendeu. A princípio, né, tem até 75 dias aqui para cumprir ali os acordos. Caso a venda ocorra, serão no valor de 35 milhões 250 mil, que vai dar um resultado extra aqui de 0,04. Esse era um imóvel que estava lá com o antigo SNLG 11, patinando. E a gente vê aqui que os gestores aqui aceleraram bastante, né? Assim que adquiriram o fundo, questão de 3 meses, se eu não me engano foi isso, né? É um imóvel que foi, quer dizer, ainda não está concretizado, mas a princípio a venda ocorreu do imóvel ou vai ocorrer, né? Então a gente percebe que a gestão trabalhou bem. Então aqui eles têm também um resumo aqui no relatório, que eu não vou ficar falando de reformas, ampliações que eles estão fazendo em 2 imóveis com 2 locatários que eles renovaram, tá? Aqui eu separei para mostrar uma coisa. Veja só, a despesa financeira do fundo, né? Era de 1.235.000, passou para 1.461.000. Aqui em fevereiro 25 ela subiu um pouquinho, porque eles fizeram essa nova compra ali do SNLG e a dívida de lá veio para cá. Só que a diferença é o seguinte, tá? Diferença para o Vino 11, que tem quase o mesmo tamanho do GGS 11, deixei anotado aqui. Qual que é a diferença? Os dois fundos, tanto o Vino como o GGS 11, eles quase têm o tamanho igual. O Vino 11 está em 1.1, 1.2, contando todo o patrimônio, descontando a alavancagem ali, a dívida, eles estão em 800 e poucos milhões. E aqui nós temos 1.3, né? Desconta, vai dar 1.1, alguma coisa assim, 1.2 bilhões. No Vino eu falei milhões, mas estamos falando de bilhões, 880 milhões, patrimônio líquido, 1.1 patrimônio bruto. Veja só, a alavancagem do fundo aqui, que eles estão pagando de despesa financeira, que são juros, é de 1,4 milhões. Lá no Vino, que eu vou falar daqui a pouco, é de 3,5, que é o que o HGLG está pagando. E olha o tamanho do HGLG. Então tu vê que já aqui no GGS 11 é uma situação de um fundo muito confortável, certo? É um fundo que está numa situação muito boa. Performance do fundo. Eu acabei nem mostrando o Almeida Júnior, né? Mas a performance do fundo, vejam que desde que surgiu, sempre positiva, sempre ficando acima do IFIX, do CDI. Agora que a gente está num cenário em que os juros ali estão os 2 dígitos há bastante tempo, é que vem apanhando, né? Ficando abaixo aqui do CDI, ainda acima bastante do IFIX, né? Então, assim, é um fundo que vem trazendo um retorno bem significativo aos cotistas, tá? Se eu não me engano, era isso que eu tinha para falar? Não. A distribuição por receita do ativo também, ela melhorou bastante, né? Fevereiro de 2025, Ambev com 16%. Só que, assim, são 4 imóveis aqui, né? Se a gente descer um pouquinho mais aqui, a gente vai ver que aqui o fundo ele tem 4 imóveis com Ambev. Então, assim, percebe que contratos diferentes, 27, julho, agosto, 27. Ok, aqui nós temos 25, vai renovar ou não agora, vamos ver, né? O que o fundo vai informar. E aqui setembro de 2030. Então são 4 fundos, não é uma concentração que de repente vai cair 16% da receita numa pegada só, tá? Não é o que vai acontecer. Aqui nós temos a questão da alavancagem do fundo. Ela, com essa venda ocorrendo, ela está bem, eu diria assim, equalizada, bem redondinha para ir seguindo, pelo menos aí pelos próximos 2 aninhos, talvez 3, mas eu diria 2, já que o fundo tem projetos ali, ele precisa de caixa, né? Ele está desenvolvendo lá um imóvel, ele está desenvolvendo uma ampliação no Souza Santa Cruz,
e no Todimo também ele está aumentando, fazendo uma ampliação lá, né? A disponibilidade em caixa, né? Isso aqui eles podiam separar, né? Eles trazem aqui disponibilidade, mais aluguel, mais a receber, mais FIs. Aluguéis a receber, mais FIs, 58 milhões. Só que os aluguéis a receber a gente nem conta muito, só vai reter 5%. Então a disponibilidade de caixa mesmo aqui é de 20 milhões, né? Aí tem um pouquinho mais ainda também em fundos imobiliários. Passivo deles aqui 232 milhões e as obrigações 55 milhões. Então arredondando o fundo tem 285, né? 235 milhões para pagar. Aqui está a situação, né? O fundo precisa de 40 milhões para 25. Então, analisando ali os 19 que tem com a venda ali agora, então é provável que o fundo vire o ano assim, 25 para 26 tranquilo. 26 precisa de menos, 16 milhões. Então eu diria que até 27 aqui é uma situação que tá tranquila, vai precisar de 56 milhões, né? Então, dependendo, 27, se a situação melhora, é possível fazer uma emissão. Pode ser que o GGS 11 ele consiga fazer uma emissão e diminuir aí essa questão de dívida que ele tem para pagar, não precisa ficar vendendo imóvel, ou então fazer uma nova dívida que foi cogitada aí pelo fundo. Então já vejo no GGS 11, por exemplo, uma opção que pode ser um investimento, né? Tudo vai depender da sua carteira de investimento, o que você tem ali dentro. Sempre lembrando, né? Todo mundo fica falando isso. Isso aqui não é recomendação nenhuma, né? A gente está passando um relatório por cima e verificando se com esses fundos que eu trouxe aqui dá para fazer uma montagem de carteira ou não. Essa é a ideia do vídeo, né? E não sair comprando os vídeos porque eu estou falando, esse fundo eu entendo que ele está um pouco melhor do que o outro não, tá bom? Então, Kizu 11, fundo de fundo. Aqui, né, eu deixei separado. A gente vê aqui um yield de 1,07, só que qual foi o retorno do fundo desde que surgiu, né? Menos 33%. Então as pessoas se prendem ao yield e estou recebendo 1,7. Quem entra agora sim, mas quem entrou lá no início está tendo um retorno bem negativo aqui, né? Base de cotistas, veja só, 114 mil. Uma base de cotistas bem significativa, né? Aí vem uma questão dos fundos de fundos. Eu sempre digo, a pessoa diz assim, vou investir em fundo de fundo porque eu me diversifico, estou bem, né? Não preciso ter tantos fundos em carteira, coloco 2 fundos de fundos e pronto, minha vida está resolvida. Eu coloco mais 5 fundos imobiliários ali e deu. Veja, para tu comprar um fundo de fundo, duas opções. Tu confiar muito no gestor, e como é que tu vai confiar no gestor? Precisa ter acompanhamento, precisa ver resultado ao longo de anos. Kizu não tem anos de investimento, né? É um fundo que surgiu há pouco tempo. Então qual seria a segunda opção? Tu saber dos fundos imobiliários que eles investem, não é? Tu entender, não, o Kizu investe no BTLG, BTLG é um bom fundo? Eu não sei, eu estou comprando o Kizu porque eu não quero me incomodar. Então tu não sabe no que ele está investindo. Tu não sabe se aqui tem bons fundos. Eu selecionei alguns aqui, quantidade de 39 ativos, que eu entendo que são fundos ruins ou fundos mais ou menos. Então se a gente somar uma porcentagem aqui, vai dar uma porcentagem significativa que ele tem em fundos. Mais ou menos. Aí eu te digo, por que não ter o BTLG, é um baita fundo logístico, diretamente em carteira? Por que vir exposição? Porque eu vou ter essa diversificação aqui, com 39 fundos imobiliários. Tudo bem, uma boa parte da carteira aqui é ruim. Então se você pensa em aposentadoria em renda passiva, isso aqui não funciona. Tá? Mas o Kizu é um fundo base 10. Como ele é base 10, vai chamando os cotistas, né? E aí vai trazendo aquela ideia de investir no fundo. Então assim, é um fundo que eu também não investiria, né? Não vejo sentido em investir aqui. A gente vê aqui que BTLG, KNHY, MXF, HGL, aqui são os principais. Se você parar para estudar só um pouquinho, você monta a tua carteira sem precisar investir no Kizu 11. Claro que depois precisa do acompanhamento, né? E é isso que eu me referi quando eu falei no início do vídeo, é o que eu faço. Eu faço esse acompanhamento, se você tiver essa carteira aqui, por exemplo, eu faço esse acompanhamento lá, né? Você não precisa se acompanhar. Mas Kizu 11 eu não vejo assim como uma boa opção de investimento, né? MXRF, boa opção de investimento ou não? Bom, vamos lá, né? MXRF é um fundo com base cotistas a maior que tem, né? Um yield de 12,38, de novo, né? Tá, esse yield porque a cota caiu também. Lógico que aqui nós estamos falando de um fundo de 4 bi de patrimônio. Aí é outra história, né? Só separei algumas coisas aqui, porque são coisas que eu não entendo, né? Porque que os gestores fazem. Por exemplo aqui, né? Esse é o último relatório do MXRF. O que eles fizeram aqui? Eles compraram 50 milhões
em emissão primária aqui desse fundo imobiliário aqui. Poxa, 50 milhões, com tanto CRI ali, tu tem uma taxa bem significativa de retorno. Qual o sentido de tu alocar 50 milhões em outro fundo imobiliário, né? No book, aqui, no book de CRIs foram integralizados 28 milhões. Quer dizer, botaram quase que o dobro num único fundo imobiliário. Então, assim, são coisas aqui de movimentação que para mim não fazem muito sentido, né? Só que o MXRF, ele é um fundo bem conhecido, base 10 há bastante tempo, e foi crescendo, né? Caindo muito nas casas de análises, então muitas pessoas foram comprando por isso. Aqui eu separei a receita de permuta, sempre tem que lembrar que permuta tem um risco maior, né? Então a receita é pequena, é menor, né? 2 milhões e 500. No mês passado, ou retrasado, a receita foi zero, tá? Então ele tem esse risco aqui, se eu não me engano, tá bem aqui em cima, na introdução. Deixa eu ver se está aqui ou não. Lembrando que o fundo, ele pode fazer aqui, ó, o fundo visa alocação de 80% do PL em risco, bons nomes, e pode ser que 20% de locação em permutas financeiras. Quer dizer, ele não tem hoje 20% em permutas, vem aumentando a posição, mas ele não tem. Então, assim, é um ponto aqui que merece a atenção do MXRF. Tá? Aqui vem outro ponto que me incomoda. Imagina você ter o Kizu 11 na carteira, que é um fundo de fundo, e você também vai ter o MXRF. Base 10, você está escolhendo esses fundos. Poxa, o fundo aqui ele tem 12% do patrimônio investido em outros fundos. Quer dizer, você tem lá no Kizu 11 uma penca, lógico, é um fundo de fundo, uma penca de fundo imobiliário. Aí você vem para o MXRF, você pensa, um fundo de papel, vamos diversificar, CRIs, ele tem 12% do patrimônio investido em fundo imobiliário. Aí você olha para o CPTS, que eu já vou falar dele, eles têm mais de 50% também em fundo imobiliário. Onde está a tua diversificação? Né? Onde você vai ter de fato algum ganho? Veja, eu vou ter mais de 70 fundos, 80 em carteira, não vou precisar me incomodar com nada. Tudo bem, mas é bem provável que eu com os meus 11 hoje vou ter um resultado melhor do que você com essa questão de supostamente estar bem diversificado. Né? Então, assim, isso aqui me incomoda também. Né? Fundo de crédito, para mim, a gente sabe, tem até fundo de tijolo que também está investindo, o regulamento permite, mas para mim, quando um fundo passa muito a mão e investe demais em fundos em outros fundos, sendo que é um fundo de crédito, eu sinceramente não gosto, né? Até uns 7, 8%, ok, né? Vai passando disso, isso já me incomoda, tá? Então o MXRF, eu vejo que temos opções melhores, tá? Mas é um fundo muito conhecido, né? Então não interessa o que eu acho, as pessoas acabam comprando. Vi no 11, fundo de lajes, que começou com uma ideia de lajes, não aqueles prédios altos, né? Diria assim, lajes gourmet, aquelas lajes menores, e acabou metendo os pés pelas mãos aqui com a alavancagem. Veja só, aqui também, né? 12 anualizado, né? Um yield de 12, mais de 1%, base de cotistas aqui, ó, 151 mil, uma taxa de performance ainda de 20%, né? Cobrar a taxa de performance aqui é para acabar, né? Mas vamos lá, né? Aí a gente olha para o fundo, a gente vê que aqui, né? Que eu falei da despesa antes, do GGS 11, que tem uma despesa de 3,4 milhões por mês, juros sendo pagos pela alavancagem. Cara, isso aqui é muito absurdo. O resultado de imóveis foi de 7 milhões, quer dizer, praticamente a metade, 50% aqui nós temos de despesa financeira para pagar os juros, é muita coisa. Né? E se a gente olhar o resultado do fundo ao longo dos anos, desde que surgiu, ela vem negativa. E aí vem aquilo que eu vejo muito, algumas pessoas insistirem, né? Mas eu recebo o dividendo como um reloginho. Recebe porque a maioria dos contratos aqui, que são os 3 principais, estão aqui embaixo, eles são contratos atípicos. Então aqui, né? Tipo de contrato, 73% atípico e está concentrado em 3 inquilinos, Globo, Vitacom e Vinspars, que é a própria casa. Né? Esses 3 aqui. É por isso que você recebe redondinho. Só que olha o quanto de juros você está pagando e o retorno medíocre, né, que quem investiu nesse fundo teve. Desde que aqui trazem de 2023, mas desde que surgiu, o retorno dele é pífio, é negativo. Tá? Você perde para IPCA, você perde para inflação, usando como base o IPCA aqui, né? Para o IFIX você perde para a inflação. Né? Então, assim, não é um tipo de fundo que eu vejo como um bom investimento. Né? Aqui que eu falei, comparei com o GGR, né? Questão de imóveis, 1,2 bi, e aí o líquido aqui de 856 milhões. Então assim, aqui a gente vê
as obrigações, né, do principal, já vai faltar dinheiro, né? Eles conseguiram nesse momento assim dar uma melhorada, venderam imóveis, né? Mas eu não vejo o fundo, quando ele vai perdendo um pouco de crédito aí no mercado, eu vejo que é mais difícil para a gestora conseguir recuperar, né? Taxa de ocupação, né? Eles comparam aqui com o mercado taxa de ocupação no segmento de lajes, que é um segmento, eu entendo, bem ruim, então sempre sofre com vacância. Aqui eles estão em 91%, mas 91% porque está aqui, né? O contrato atípico deles é de 73%, é por isso. A hora que isso aqui vencer, que vai bastante tempo, mas a hora que vencer, e não havendo renovação, provavelmente os contratos serão típicos, e aí a situação, acho que do fundo vai piorar ainda mais, né? Então eu vejo aqui que o Vino 11 não se torna uma boa opção de investimento aí para os cotistas, né? O Gari 11, um fundo que também, né? Era o antigo Galg 11, fundo que mudou do ano passado para cá bastante, valor de 1,3 bi, tá? 40 imóveis, era um fundo que não chegava a 10 imóveis, acho que eram 8 ou 9, 8 ou 6 imóveis, não lembro agora de cabeça. Alocação também bem significativa, 543 mil, valor patrimonial de 9,22. Número de investidores cresceu bastante, né? 314 mil cotistas, muito por isso, virou base 10. A gestão também, obviamente, mudou bastante, né? Aqui eles estão falando a respeito da venda que eles fizeram, uma venda bem significativa aqui, gerando um lucro bem significativo para os cotistas, né? A gente vê que a receita ainda vem mais significativa dos imóveis logísticos, e a renda urbana vem logo em seguida, com 5 milhões e 400 mil. Deixa eu ver o que eu tinha separado para falar do Gari 11. O Gari 11 tem que lembrar que eles andaram fazendo umas emissões, a última agora mesmo, né? Foi abaixo do VP, apesar de terem dito que não era, né? É uma emissão que ficou abaixo do VP, tá? Aqui a questão dos locatários do Gari. A alavancagem aqui do fundo, né? Assim, é uma alavancagem que está bem redonda nos próximos anos, porque o caixa do fundo agora foi para 555 milhões. Né? A dívida ela é maior, mas o caixa, para os próximos, como o fundo deixa aqui, né? Cobra em 10 anos. Isso se o fundo não vender ativos, como ele deixa aqui, né? Não considera vender ativos. Se vender ativos, aí obviamente vai ter um caixa para ainda mais tempo. Mas se eles não fizerem novas compras, né? Então, eu acho que vamos ver como é que a gestão vai reagir aqui, né? Vai tocar. Se eles vão, por exemplo, analisar o mercado, se as cotas começam a melhorar ou não. Para isso, Selic, as NTNBs, a situação econômica do país como um todo precisa melhorar. Ou se eles vão manter o caixa realmente para 25, para 26 e vão pagando essas amortizações para ter um sossego. Né? Eu diria que é o seguinte, né? Enquanto a gente não vê uma situação melhor de Selic em queda, as NTNBs, né, os juros futuros caindo, eu acho que o ideal era isso, manter o caixa. Quando a gente olha isso aqui, o caixa, a situação do fundo é muito boa, ela é muito tranquila. O que eu acho desnecessário é isso aqui, né? O fundo possui obrigações financeiras oriundas da estruturação de CRIs casadas com os contratos de locação atípico e de longo prazo com laço. Tá. Essa questão está casado, legal, só que é o seguinte, isso aqui é para pagar os juros. Tá? A amortização precisa disso aqui, caixa. Tá? Não adianta estar casado lá com o contrato atípico, vou usando aquele dinheiro lá para ir pagando as amortizações, para pagando juros e não ter caixa. Tem fundo que está nessa situação. Tá pagando juros através dos aluguéis, mas não tem caixa para pagar o principal da dívida. Né? Então esse é um ponto que merece atenção. O Gari 11 aqui está numa situação, eu diria que bem confortável, mas a gestão já fez movimentos aqui que meio que desagradaram aí o mercado em alguns momentos, né? Como a última emissão que eu citei. Né? E por fim, nós temos o CPTS, fundo muito bem conhecido também, já mudou bastante também, patrimônio de 2,7 bilhões, aqui um dividend yield de 15. Então isso acaba chamando atenção. Né? Número de cotistas, 358 mil. Não vou nem me alongar muito no CPTS. Você é cotista, está montando uma carteira base 10. É o ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou descer o relatório, sem parar, né? Eu vou descer o relatório com as informações. Isso aqui, eu já vou voltar para falar disso aqui. Mas dá uma olhada no relatório. Vai olhando. Vamos descer no relatório. Vai acompanhando. Você é investidor. Você comprou um fundo base 10, certo? Você está olhando só fundos base 10, que é o que te interessa. Seja bem honesto. Você para
para analisar e ler o que está escrito aqui? Não acabou. Cheguei na metade do relatório. Não acabou. Eles trouxeram informações novas dos descontos do mercado em geral e tudo mais. Bem interessante isso que eles trouxeram aqui. Mas descendo um pouco mais, você olha para parar, para ler isso aqui, você vem até aqui embaixo, você acompanha, vamos ver como é que está a situação no fundo, não está? Veja, o relatório não terminou. Com certeza, quem compra fundo imobiliário baseado no valor de cota, base 10, baseado em dividendo, não lê. Então as tuas chances de progredirem ao investir em fundo imobiliário são bem reduzidas. Veja, você investir 10 mil, eu tenho 10 mil reais aplicados em fundos. Não estou menosprezando. É uma coisa. Agora imagina cair na tua mão 1 milhão de reais de algum lugar e você tem que investir esse dinheiro. Se for investir em fundo imobiliário desse jeito, não vai dar bom. Então é melhor deixar na renda fixa, tá? CPTS, também não gosto. Né? A carteira de FIs do CPTS é composta por 90 fundos que representam 54% dos ativos, sendo que 90% da carteira é composta por fundos de tijolo. Isso aqui é até interessante, né? Dependendo dos fundos de tijolos que eles têm em carteira. Porque eu estou comprando só. A minha carteira é só 100% tijolo. Eu sei que eu estou deixando de ganhar um pouco mais, eu sei. Né? Mas eu também sei o que eu estou comprando. Né? E eu sei a valorização que esses tijolos vão ter. Então, assim, veja só, aqui mais uma vez, ó, 90 fundos. Pô, a diversificação, né? Tem o Kizu com 39%, lá no MXRF tem 12% de participação do PL em fundos, aqui eu tenho 90 fundos na carteira. Será que é diversificado mesmo? Eu não vejo assim, tá? A carteira do CPTS e CRIs, aqui ele fala um pouquinho, eu vou descer lá embaixo direto, que eu separei aqui. Aqui eles falam do desconto que eles estão dando agora na cobrança aqui da gestão, né? Porque eles investem em fundos da própria casa, então a capitania é uma empresa bem grande, então eles investem em outros fundos da própria casa. E aí tinha aquela questão de cobrar, pô, capitania, CPTS, cobra a gestão. Vai lá, compra outros fundos imobiliários da própria casa, cobra a gestão. Pô, ganhando ali na gestão. Então eles deram uma reduzida ali nessa questão. Isso é algo meio óbvio, né? Nem devia ser cobrado ou precisar trazer por escrito aqui, né? Mas como só fizeram isso porque começaram a ser pressionados ali em cima pelos cotistas, né? Ok, o que eu quero falar aqui, deixa eu descer, aqui, né? A carteira do fundo. Veja só, 54% está em fundo imobiliário. Poxa, pensa comigo, vai. Você está investindo num fundo que é um hedge fund, era um fundo de CRI, virou hedge fund. A ideia é diversificar e a posição deles agora é 54% em fundo imobiliário. Vou fazer um parênteses aqui, não é em defesa do fundo, na estratégia talvez do fundo. Eles compraram, desses 54%, como a gente viu lá, tem uma porcentagem significativa, né? Que está aqui, 90% de tijolo. O que eu acredito que eles estão fazendo é comprar tijolo, 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 porque está tudo muito descontado, muito mais que a papelada. E aí, quando essa tijolada subir, eles vão vender e trazer esse ganho ao cotista. Imagino que seja essa é a questão deles aqui, né? Só que eles estão patinando demais uma alavancagem deles aqui também, que foi feita com indexadores diferentes, não deu nada certo. Então, com isso, o fundo também perdeu credibilidade. Né? E a gente desce um pouquinho mais aqui. Aqui tem as maiores posições, né, que o fundo tem de FIs. E uma boa parte, ó, porcentagem dos FIs detidos por fundos geridos pela Capitânia. Uma boa parte deles está em fundos da própria casa. Então, assim, não tem um conflito aqui de interesse? Será que os fundos que eles compraram, de fato, são bons para você, cotista? Ou eles compraram para ajudar um fundo que não estava indo tão bem, para lançar um novo fundo e participar ali na emissão primária? Percebe? Então percebe que, poxa, sair comprando fundo base 10, simplesmente porque é mais fácil, ou teu dinheiro, não é que é mais fácil, né? Na cabeça de quem está investindo, olhando base 10, ele só pensa nisso, né? É base 10, tá baratinho, vou comprar. Então tá aqui, não preciso escolher muito. E vou comprar fundo de fundo, esses fundos que investem em outros fundos, e tá legal. Bem, pensa só, tá? Se você quiser se aposentar um dia, se você quiser fazer da renda, que a renda que você recebe de dividendo seja o teu complemento de renda, isso aqui não vai funcionar. Com o tempo, a inflação vai comer o teu dinheiro. Então, ou você de fato aprende a investir em bons fundos imobiliários, ou simplesmente não vai funcionar
a carteira de aposentadoria, que é o que a gente sempre fala, né? Inclusive o meu canal é Aposentando com FIs. Você não vai se aposentar com os FIs, tá? Você vai ver o teu patrimônio sendo corroído aí pela inflação e muitas vezes pela má gestão dos gestores aí de alguns fundos imobiliários, tá? Então aqui a gente teria que dois, não me agrada muito, 3 fundos que de repente, dos 6 que eu trouxe, que daria para investir, obviamente, você precisa se aprofundar mais nos estudos, 3. Veja, eu trouxe 6, sobrou 3. E ainda assim, teria que dar uma boa olhada nesses 3. Né? Eu só resumi, só bati de bate-pronto o que eu acho que pode ser interessante. Né? Então, se você está investindo com essa ideia de fundos base 10, acredite, comprar de repente, eu invisto já, eu invisto só 300 por mês. Não tenho mais que isso. Compra 2 cotas de um fundo base 100 e vai aos pouquinhos acumulando, sem pressa. Tenta ganhar mais para poder investir mais no futuro. Isso aqui não é algo que você resolve do dia para a noite. Isso aqui é algo que você vai investindo ao longo da tua vida, tá? Não é uma corridinha rápida, não. É pro resto da vida, não é? Você compra uma casa, ela tem o quê? Manutenção o resto da vida. Ela precisa de manutenção para valer, para se valorizar. Isso aqui é a mesma coisa. Teu patrimônio, para se valorizar, ele precisa de manutenção, precisa de cuidados e precisa de aportes ao longo do caminho. Maiores, né? Até aquela fase de fruição, aquela fase que você vai usar os dividendos, tá? Então, esse é um resumo aqui do vídeo. Ele ficou grande, não tinha como fazer diferente, mas perceba que não dá para sair investindo em fundo imobiliário apenas por ele ser em base 10.